E terminou por volta das 13 horas desta quarta-feira o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus que integram o chamado Núcleo 1 da suposta trama golpista. A sessão foi marcada pela apresentação das sustentações orais dos advogados do ex-presidente e de 3 generais. Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, buscou desmontar as acusações da Procuradoria-Geral da República. Vilardi afirmou que não existe qualquer prova que ligue o ex-presidente aos atos do 8 de janeiro e destacou que Bolsonaro não atentou contra o Estado Democrático de Direito. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em Punhal, em Luneta, em Copa, em 8 de janeiro. O advogado também questionou a delação de Mauro Cid, lembrando que o ex-ajudante de ordens mudou as versões diversas vezes e que não seria confiável. É ele que realmente foi chamado para depor 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Mas nas 16 vezes ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. É, na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Portanto, na verdade, ele apresentou uma versão e ele alterou essa versão. Vilardi afirmou ainda que não teve acesso à íntegra do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. 15 dias de prazo para o Ministério Público, 15 dias de prazo para a defesa. Não conheço. E o advogado concluiu destacando que o ex-presidente Bolsonaro não pode ser punido por um ato preparatório. A legislação brasileira, ela não é exclusiva. Ela tem congêneres no mundo. Os americanos têm uma legislação em relação à preservação do Estado Democrático. Portugal tem, a Alemanha tem, o Brasil tem. E, admitindo a tese do Ministério Público como se verdadeira fosse, nós não estaríamos além de atos preparatórios. E quero dizer a Vossas Excelências, que Vossas Excelências bem sabem, ministro Dino, que já foi do Congresso Nacional, governador e agora ministro, ministra Carmen Lúcia, que está no TSE, acompanha todas as questões legislativas, foi discutida a questão aqui no Brasil dos atos preparatórios. Nos Estados Unidos existe a questão da conspiração. Em Portugal, os atos preparatórios. Na Alemanha, os atos preparatórios. Atos preparatórios sem violência. E o Brasil analisou isso no Congresso. Mas por uma opção legislativa, eles não foram tipificados. Está no projeto de lei. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a gente abre o programa, lógico, trazendo os destaques desse segundo dia de julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que tem muita gente cansada, né, falando que já se sabe qual vai ser o veredicto, que a sentença já está pronta, né, que será prolatada na semana que vem, mas enfim, a gente precisa noticiar, até pelo ineditismo do fato, né, temos um ex-presidente da República sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, uma última
última instância do Poder Judiciário no Brasil. A gente destacou algumas falas do advogado do ex-presidente, Jair Bolsonaro, que era um dos mais aguardados hoje, justamente por atuar na defesa de Jair Bolsonaro. Ele trouxe alguns pontos que nós temos, claro, indicado desde o início da abertura dessa ação penal, né, Silvio, que não teve acesso à íntegra das provas, atacou a delação premiada de Mauro Cid e até cometeu ali um sincericídio, né, dizendo que atuou na defesa sem ter acesso integral em 34 anos de atuação, primeira vez que ele vai realizar a sustentação oral de um cliente sem ter acesso à íntegra de todas as provas, até por conta da quantidade, da imensidão de provas, arquivos, fotos, imagens que foram anexadas ao processo, essa ação penal. Muito boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Pioto, Augusto, meu irmão. Boa noite você que nos acompanha. Pois é, Paula, nós no final acabamos nos repetindo, sendo repetitivos, porque justamente o Oeste já conta, já fala sobre esse enredo, cujo final é muito conhecido há muito tempo. Quem é assinante da Revista Oeste acompanha uma série de reportagens de fôlego, de capa, que tratam deste assunto. O nosso site aborda tudo isso à exaustão. O Oeste Sem Filtro cumpre essa missão de jogar luz, de trazer à superfície aquilo que é fato e aquilo que é narrativa. Infelizmente, para a história do direito, infelizmente, para a história do judiciário brasileiro, nada relacionado a fatos subiu à superfície. Só narrativas. E é isso que a gente assistiu. Queria destacar, Paula, nesse primeiro comentário, a indignação do advogado, quem faz a defesa ali diante daqueles que serão julgadores, os ministros da primeira turma, Celso Villardi. Ele demonstra uma indignação por estar vivendo um processo kafkiano, por estar vivendo um processo inédito, inclusive, em mais de 3 décadas de advocacia. Porque ele diz, eu não tenho ciência do conjunto probatório. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que talvez tenha só lido aquele calhamaço de papel, porque ele não desempenhou o papel de agente acusador. É um papel que coube ao ministro Alexandre de Moraes. Aliás, todos os papéis couberam, todos os papéis ficaram com Alexandre de Moraes durante esse processo, inclusive o de vítima de um possível atentado, o de julgador, o de investigador, acusador, mas fato é que ele disse, eu não conheço o processo acusatório, o conjunto probatório, portanto, e aí ele utiliza essa expressão, e que é algo muito cara, uma expressão muito cara dentro do direito e de um tribunal, não há paridade de armas. Se eu não sei quais são todas as provas, todas as acusações, as milhares de páginas aqui aglomeradas, eu não posso defender o meu cliente, eu não posso exercer o direito da advocacia. E eu não vi até agora uma nota da OAB hoje dizendo, vamos defender os advogados que estão lá dizendo que não tiveram acesso, e é um julgamento de afogadilho, um julgamento que corre, ele traz até uma data, começa em maio e nós estamos em setembro, foram 15 dias durante o processo de instrução, até anotei, ele fala 15 dias para o Ministério Público, 15 dias para a defesa, isso não é nada para um processo de tamanha envergadura, nós estamos falando de um ex-presidente da República, ontem trouxemos dados sobre a ação penal 470 do Mensalão, 53 sessões e 138 dias, e aí finalizo aqui com mais um ponto, né? Paula, em dado momento, eles falam sobre a delação do Mauro Cid. E eles falam, estamos aceitando aqui uma delação parcial. Alguém que foi levado 11 vezes para prestar depoimento, 9 foram aproveitadas. É claro que essa colcha de retalhos não passa de uma farsa, né? E o Brasil vai ter que engolir isso numa página triste para o judiciário brasileiro.